Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor, maravilhoso Deus. Esse Deus que nos dá força nas dificuldades, nos dá força nos dia a dia da vida. E em todo o tempo tem nos dado força para permanecermos de pé. Graça, pois, a esse Deus maravilhoso. Que a graça dele esteja com você. Deixe uma palavra no seu coração que se encontra aqui em Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e parte da paz de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentido de vós todos, porque vos retém meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade de todos vós que tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheio de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Aqui, carta de Paulo e Timóteo aos irmãos de Filipos. Mensagem maravilhosa. Aqui ele agradecendo a Deus por se lembrar daqueles irmãos que ele sempre se alegrava quando se lembrava deles. E seu coração se enchia de alegria quando orava por aqueles irmãos que cooperavam no Evangelho desde o primeiro dia até aquele presente momento. Então é muito bonito a gente ver a união que existia entre aqueles primeiros cristãos, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Assim essa palavra para nós hoje. Nós precisamos permanecer, porque nós precisamos ter por certo que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai aperfeiçoar até o último dia de Jesus Cristo, até o dia que o Senhor nos chamar, ele aperfeiçoará essa obra em nós. Então nós precisamos permanecer fiéis, firmes em Jesus, trazendo alegria. Aqui a comunhão desses irmãos com o apóstolo Paulo, alegrava o coração de apóstolo Paulo. Ele sentia alegria nas orações, todas as vezes que ele orava, era com alegria. Fazia sempre com alegria orações por todos. E nós hoje podemos meditar essa palavra de uma forma que é o que nós precisamos, porque é tanta desunião que acontece hoje fora do Evangelho, tanta coisa que tem sido feita fora do Evangelho. Aqui Paulo se alegrou com aqueles irmãos que cooperavam no Evangelho desde o primeiro dia. Ele sentia alegria. Hoje a gente entristece com tanta heresia que tem acontecido fora do Evangelho, que traz a separação, que traz a divisão. Então essa mensagem a gente precisa meditar nela. Que aqui o apóstolo Paulo disse que ele tinha por certo, ele tinha certeza que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoaria. Então depende de nós, da nossa união, da nossa obediência nas coisas de Deus, para que essa obra seja aperfeiçoada. Se nós começarmos a concordar com aquilo que está errado, com aquilo que está fora da reta justiça da palavra de Deus, a gente pode não alcançar esse aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Vamos meditar nessa palavra. Muito bonito quando o apóstolo Paulo diz: Deus me é testemunha da saudade que tenho de vós, em entranhável afeição por Jesus Cristo. Então ali, aquele amor era pela presença de Deus, era por aquela afeição que tinha
em Jesus Cristo. E ele pediu que o amor aumentasse, abundasse mais e mais em ciência e em conhecimento. Então nós precisamos cada dia procurar crescer em conhecimento, na caridade, que abunde cada vez mais, aumente cada vez mais a caridade, essa caridade de amor verdadeiro, o amor verdadeiro que não folga com injustiça. A palavra diz que o verdadeiro amor, ele não folga com a injustiça, mas sim com a verdade, que eu posso fazer tudo, posso dar meu corpo para ser queimado pelo meu próximo, posso doar todos os meus bens, mas se não tiver amor, esse amor é o amor de justiça, é o amor de salvação. Eu posso fazer tudo. Eu posso desejar que alguém vá muito bem na vida, eu posso desejar que alguém seja bem sucedido aqui nessa terra, mas se eu não tiver por ele o amor de salvação, enxergá-lo como um pobre cego nu, mesmo tendo tudo nessa terra, mas sem salvação é um miserável. A palavra de Deus diz que é o mais miserável que ele não tem certeza da sua salvação. Tem pessoas que não sabem nem o que é a salvação. Tem pessoas que não sabem o que é o evangelho de Jesus, acham que a vida é só aqui e é triste de ver. E não gosta de ouvir a verdade quando a gente diz a verdade, leva a voz para dizer que a vida é aqui, tem que aproveitar é aqui, tem que ser aqui e tudo é aqui. A gente, para falar a verdade, conseguir falar um pouco da verdade, é com muita dificuldade quando não desvia de assunto. Então, e é assunto que era para parar para analisar. O que salvação é essa? O que quer dizer essa salvação? O que isso significa, essa salvação? Precisamos voltar para o Evangelho. Paulo diz: para que aproveis as coisas excelentes, que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Nós não podemos escandalizar. A palavra diz que ai daquele por quem o escândalo vem, é melhor que se lançasse nas profundezas do mar. Aquele por quem o escândalo vier. Então nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Precisamos estar cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Precisamos estar cheios desses frutos. Precisamos estar nessa justiça por Jesus Cristo, para a sua glória e louvor, para não sermos tropeço para ninguém, porque aquele que faz tropeçar um, hoje às vezes as pessoas não querem mais ouvir por causa de tanto escândalo, por causa da heresia que está o Evangelho de Cristo. Mas aqui Paulo se alegrou e disse que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoe até o dia de Jesus Cristo. Nós precisamos desejar essa palavra em nós, crer nessa palavra. Senhor, começastes uma obra em mim, eu sei que o Senhor vai aperfeiçoar, e cada dia mais nós possamos aprovar as coisas excelentes, sermos sinceros, sem escândalo, para que Deus seja louvado, para que a sua glória se exalte. Importa que nós o adoremos em espírito e verdade, que demos testemunho do Evangelho de Cristo, para que essa obra seja aperfeiçoada em nós até a volta de Jesus, assim quando o Senhor nos chamar. E que nós possamos não desanimar para anunciar o Evangelho, porque essa vida que passa, essa vida aqui sem Jesus, ela não é nada. Pode ter tudo, pode ter toda a riqueza, pode ter tudo o que precisar, mas sem Jesus não é nada. É o mais miserável que pisa nessa terra. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê graça para vencer, busque a palavra de Deus, deseje ardentemente que essa obra seja aperfeiçoada na sua vida, sem escândalo algum, por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.